Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez no Podpet Petcast. Tô aqui com a Cíntia. Boa noite, Cíntia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente não mais precisa um? mais um. Nem precisa de apresentação, né? Felipe Fogosi, eu acho que quem o pessoal não conhece aqui é a gente, né? Não é isso? Felipe já é de casa aí. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite, bom dia, né? Porque o pessoal pode ser outro horário. É isso aí. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o teu livro, né? Que a gente já divulgou aí nas redes sociais. A gente vai ter também uma situação de sorteio, onde a gente vai colocar... Tá no ponto aí, Lucas? Nós vamos colocar a hashtag... Tem hashtag hoje? Tem hashtag. Eu quero meu Lambo. E aí a gente vai jogar várias vezes aí. Nós não vamos falar quantas vezes vão pro ar essa hashtag que vocês estão vindo aí. Já tá na tela lá? Então essa hashtag tá aí. Eu quero meu Lambo. Vocês vão contar quantas vezes elas vão aparecer. E aí amanhã, quando o episódio estiver no ar, não é ao vivo, vocês vão colocar lá quantas vezes apareceu. Quem acertar... As 10 primeiras pessoas que acertarem vão levar um livro Lambo para casa em qualquer lugar do país. Nós vamos mandar para vocês aí. Você que manda. Recadinho para o pessoal dos cortes, canais de cortes. Tá liberado, né, seu André? Tá liberado. Tá liberado. Turminha dos cortes, após 24 horas, podem fazer os cortes e colocar aí Podpet para todo mundo, para todos os canais, para nos conhecer cada vez mais. E já tem o pessoal fazendo, né? Só colocar, lembrando que tá liberado, mas, né? Sim. Manda o corte pra gente dar uma analisada, ver. Às vezes exatamente. A gente tem, por exemplo, no caso do Felipe, preciso de uma autorização dele também. Fazer a coisa do jeito certo, então, para não tomar um strike. Aí, senão você acaba tendo problema, né? Sim, mas podem fazer, nos envie que tá liberado, né, seu André? Isso que é bom. Eles enviam pra gente, tem autorização, e aí vai pra internet afora. É isso aí. Não é mesmo? Hoje é dia de Podpet, então peçam a pizza, chame a família, que vamos começar. Você já sabe, você está num ambiente cristão, seguro para toda a tua família, pode chamar teu filho, teu avô, reúna todo mundo em frente à TV ou comendo uma pizza aí, porque você nunca vai ficar com um desconforto aqui em qualquer episódio. Qualquer um que você abrir, vai ter sempre muita disposição para fazer com que chegue uma informação de qualidade para você e você fique satisfeito com todo o tempo que você ficar junto com a gente aqui, não é isso, Dona? Exatamente. Já tem uma turminha aí, já temos comentários, né, pessoal? Tô vendo aqui a Tamiri Santos. Já tá a galera aí, eu não tinha clicado. Já tá aqui, já tem uma turminha. Já dei o nosso like, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal, que hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Felipe Fogosi, né? E ele é tanta coisa, né, seu André? Ele vai falar, ele porque se a gente se meter a besta aqui e falar o que é, vai dar ruim. Então, eu vou deixar pra ele. Ele curte a parte do cinema, ele é escritor. Uma coisa que muita gente me perguntou, e eu já quero esclarecer de cara. Pô, você é amigo dele, você conhece ele e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Eu tava assistindo o podcast da Karina Bach, e ele falou uma hora lá, até tô te falando, você não sabia. Falou, não, eu mesmo que faço o atendimento no Instagram para vender os meus livros e tal, quando a pessoa me mandar uma mensagem direta, era domingo, 11h20 da noite. Falei, eu já tenho. Vamos pra cima. Mandei lá, falei, ô Felipe, tudo bem? A gente tem um podcast, estamos começando, um poucos seguidores, é o início do projeto e tal, não sei o quê. Mandei e falei, bom, amanhã se ele ver, ele responde e tal, não sei o quê. 30 segundos, ele, beleza. Vambora, vamos fazer. É demais. Então, foi assim que eu conheci o Felipe. Muito obrigado por ter vindo. Né? Imagina. Normalmente no início de um projeto, a gente não consegue trazer pessoas assim que tem mais relevância. Mas te agradeço por isso. Mas eu vi o conteúdo, né? E tem alinhamento, né? Com o que eu tô, ainda principalmente com o Lambo, né? Com esse... Sim. Com essa publicação, né? Gente. Que eu tenho outras 6, mas eu cresci com cachorro, eu adoro cachorro, né? E então eu vi, e aquela coisa, né? Você sente também que tinha uma coisa ali, um ok do Espírito Santo. É isso aí, é isso aí. Esse é o principal. Esse também é o motivo por você estar aqui. Sim. Né? Eu trouxe, não sei se você viu, a gente trouxe a Penélope Nova.
Ah, não vi, que legal. A gente trouxe a Penélope Nova. Foi demais. Foi uma experiência também muito bacana. Mesmo? Tá tendo uma transformação na vida dela. É mesmo, que fico feliz de saber. Muito legal. Muito legal. Eu fiz a Fazenda com ela em 2012, a gente conviveu bastante lá. E fico feliz de saber que isso está acontecendo. Está acontecendo. Amém. Nesse momento está acontecendo. Em transformação, né? A gente, ela é bacana demais. Um amigo meu que falou, pô, eu vou mandar ela para você aqui. Eu falei, cara, mas não sei se ela nem vai querer vir, né? Não tem nada a ver assim e tal. Não. Falou, não, ela ama cachorro, tem 400 cachorros em casa. Você emocionou com a gente. E você vai gostar. A dos cães, foi demais. Que legal. Vou mandar ela aí para você conversar antes de você fazer o podcast, aí vocês se conhecem. Beleza. Algumas vezes eu já encontrei com ela nos shoppings e tal. Aí ela começou a falar, eu falei, cara, não acredito. Não acredito. E aí começou, eu falei, meu, então vamos gravar e tal. Tá sendo transformada, graças a Deus, a sementinha tá... A palavra não volta vazia. Isso aí. É isso aí. E o Felipe também tem canal no YouTube, né, Felipe? Eu tenho um canal que eu comecei em 2006, mas eu só postava vídeo de viagem, basicamente para os amigos, assim, né, para compartilhar, porque era mais fácil postar e, né, mas aí em 2018 uma amiga minha da igreja que, tipo, aqueles papos pizza pós-culto, assim, sim. Eu sempre gostei muito de ler e de estudar por mim mesmo, né, e começava a falar de alguns assuntos que isso foi em 2018, hoje em dia já tem um pouquinho mais de gente falando, mas naquela época ninguém falava, né, Então, eu começava a contar e muitas vezes o pessoal, mesmo da igreja, ficava assim, né, meio cabreiro, assim, falando, o que ele tá falando e tal. E essa amiga falou, olha, você precisa falar disso publicamente, né? Mas eu falei, na época, mas como, né? Eu sou ator, as pessoas vão achar que eu vou louco. Se vocês são da igreja, acham estranho, imaginam, né? Mas pouco tempo depois, aquela coisa, né? Deus começou a me incomodar e aí eu comecei a fazer, acho que foi abril ou maio de 2018, um primeiro vídeo, começou a ter uma repercussão, assim, as pessoas... É bacana demais. Começaram, né, tipo, teve um vídeo na época que deu mais de 400 mil views, assim, e aí eu entendi que era um propósito, assim, de dividir uma informação que muita gente não tem acesso aqui no Brasil, porque... Tem muitos... Eu pego muito ou matérias em inglês ou livros mesmo que não são publicados no Brasil. Livros, inclusive, que são difíceis de achar lá fora. Livros caros, assim. E eu, né, obviamente, leio antes e aqueles que eu acho que são importantes trazer informação, eu faço comentário. Claro que, né, você falou de strike agora há pouco, né? Eu já levei 2, assim, então, infelizmente, tem coisas que eu não comento mais, assim, porque também se perde o canal, não tem o propósito. Exato. E eu comecei um canal paralelo no Rumble, né? Sim. Só que também o Rumble tá proibido no Brasil agora. Então, vamos ver, né? Vamos ver quanto tempo que a gente tem ainda de liberdade, né, para falar. Mas enquanto tiver, eu creio que é um parte do meu chamado, assim, né? Eu acho que a gente vai fazendo e não sabe né, como Deus vai usar, mas assim, eu já tenho tido muita resposta de gente que tem... E tem isso, de novo, né? Porque a palavra não somos nós, né? A gente é simplesmente canal, né? Exato. Mas realmente tem transformação, né, de vida e então é importante, assim, né, a gente fazer isso. Eu acho que também as pessoas estão começando a entender um pouco mais da palavra de uma maneira mais, talvez mais moderna, né? Não é essa a palavra certa, mas vamos colocar assim para o pessoal entender e saber que faltava muita informação, né? Então, hoje a gente conversando aqui, por exemplo, a gente faz aqui questão de falar que é um ambiente cristão, que não vai ter bagunça para a família, porque hoje a gente está carente de informação de qualidade, de uma programação legal. Sempre tem ali alguma coisa que você fala, eu não queria que meu filho visse isso, né? No meu caso, minha filha. Então, esse também foi um dos nossos propósitos aqui de falar, pô, eu tô cansado de não ter o que assistir
sem que tenha alguma coisa por trás que não faça bem pra gente. Né? E estamos aqui fazendo, o pessoal tem gostado, e vamos ver até onde vai também, mesma coisa. Né? Eu sei que daqui a pouco acontece alguma coisa, mas eu também sei que isso torna a gente um pouco conhecido. Por um lado, propósito, né? Por um lado, o cancelamento é ruim, mas por outro lado, também outras pessoas começam a te conhecer, né? Não que a gente queira buscar isso, não é isso. Mas é certo que vai acontecer, né? Não sei, mas daí, olha, se chegar ao ponto de cancelar pet, apesar que, né, durante a pandemia na China lá estavam pegando pets, né, gatos, cachorros, né? Nos Estados Unidos já tinham algumas propostas de, não, vamos ter que controlar também a natalidade. Bom, os animais já são chipados há muito tempo, sim, né? Sim, o controle já estavam querendo vacinar também, né, cachorro, enfim. É um mundo que nós vivemos hoje em dia, assim. Estamos caminhando para aquilo que está escrito, né? Não tem jeito. Né? Bom, vamos falar então um pouco do Lambo, que você consegue dar um zoom aqui, fechar aqui? Aí? Tá com reflexo? Não. Tá bom. Então esse aqui, o cachorrinho Lambo, tem uma missão: ajudar Bob a encontrar uma esposa e formar uma família. Lindão. Junte-se a ele nessa aventura. Você tem um propósito também nessa história, né? E que não é só um livro para criança, não é só um livro infantil, né, Felipe? Então, explicar um pouquinho para o pessoal, né? Eu, né, esse ano eu faço 30 anos de TV, quer dizer, eu faço, na verdade, 32, mas eu sempre gostei de, na verdade é isso, de história, contar história, né? Eu queria de alguma forma. Então, né, junto com 15 anos, eu comecei a fazer teatro aqui em São Paulo, né, teatro profissionalizante. Eu já escrevia as minhas histórias ali de brincadeira, né? Sem um dia imaginar que isso poderia vir a ser qualquer coisa profissional, assim, né? Mas eu já escrevia. E mesmo ao longo da minha carreira, né, depois eu fui fazer faculdade de cinema, morei nos Estados Unidos 2 anos, lá em Los Angeles, me especializei, né, em roteiro, e sempre a princípio com o intuito de fazer audiovisual, de fazer filme. Né? Então, eu voltei dos Estados Unidos em final de 2003, eu já tinha escrito uma peça que eu tinha ganhado um prêmio do Ministério da Cultura no ano de 2000, que isso meio que me incentivou, me deu mais coragem de investir nisso. E, enfim, mas cinema no Brasil não é fácil, né? Porque é muito caro você fazer um filme, né? Sim. Então, ao longo dos anos, eu fui, vamos dizer, colecionando as histórias que eu ia escrevendo, só que não tem graça, né? Você escrever e deixar na gaveta. Você quer compartilhar com as pessoas, né? Então, em 2014 foi quando eu adaptei minha primeira história para um quadrinho, porque eu cresci lendo quadrinho, né? Mesmo é uma coisa que aqui no Brasil muito adulto associa só com coisa de criança, né? Então, os meus outros 6, que eu lancei primeiro até o Lambo Lambo, é fresquinho, eu lancei ano passado, né? Legal. São histórias mais adultas, assim, né? Inclusive, eu sempre recomendo, olha, os pais, porque muitas vezes a pessoa entra em contato comigo e fala, eu vou dar para o meu filho. Eu falo, dá uma lida antes. Leia antes, para você ver o conteúdo, porque depende da maturidade do, né? Tem pai que já leu e fala, não, meu filho tá acostumado e tal. Mas a princípio são roteiros de cinema, então, né? É o conteúdo que não necessariamente é infantil. Enfim, então eu lancei em 2015 o Aurora, que foi uma ficção científica, né? Todos têm uma mensagem sempre, independente do gênero, né? Então, tem Comunhão, que é um suspense com terror, tem o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Que é o que o Lucas viu aí, né, Lucas? A produção já, aprovado. Já falou, nossa, eu gosto. Falei da TV, ele falou, não conheço, viu? Eu falei, não conheço. Eu falei, eu vou falar um negócio, você vai gostar. Ele faz história em quadrinhos para adulto e tal, sei o que. Eu falei, o livro tal. Quando ele viu, ele falou, não, pô, esse cara que vai vir. Que legal. Amor. E o Aurora acabou virando uma trilogia, na verdade. Depois eu lancei em 2019 o Caos, e em 2021 o Ômega, que fecha a trilogia.
E tenho também um que chama Um Outro Dia, que é esse que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura como peça de teatro, que eu adaptei para quadrinho, que é uma história que aborda, vamos dizer, as armadilhas que os jovens hoje em dia... Estão caindo. Então toda uma questão de droga, questão de abuso sexual, temas as coisas meio fortes, pesadas. assim, mas que é importante tratar desses assuntos, né? Mas sempre com uma moral transformadora, assim, né? E ao longo dos anos, né? Então, né, já lancei em 2015, já tem aí, né, 9 anos que eu tô fazendo quadrinhos, assim. É muito engraçado que o tempo passa, né? Caramba, já tem 9 anos. Né? Mas ao longo desses anos, muita gente me perguntava, poxa, mas você vai fazer para criança? Você vai fazer para criança? O pessoal já pedia, então. E o meu processo é assim, a história tem que me despertar, não é uma decisão muito mercadológica, assim, não, vou fazer porque tem uma demanda. Precisa fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. E aí... começou a nascer essa ideia, porque assim, né, eu cresci com cachorro, sempre tive cachorro desde a infância, né? Muito bom. Um dos meus passeios preferidos quando era pequeno era pedir para ir em feira de cão com meu pai, né? Tinha umas feiras que era Cão e Companhia. Não sei se ele... tinha revista. Então daí eu era, né, pequeno, já tinha cachorro, mas eu queria ver São Bernardo, porque eu sempre morei em apartamento, tinha cachorro pequeno, né? Eu queria ver cachorrão. Eu assim, tive um São Bernardo. Mesmo. Enfim, então eu não sei, sempre tive essa coisa com cachorro, né? Né, Felipe é amigo de cavalo, né? Mas eu sou amigo dos cachorros também. Então sempre teve essa coisa de eu ir em casa de amigo que tinha o cachorro bravo, cão de guarda, que ninguém chegava perto e eu chegava e conseguia interagir com ele. Eles sentem, né? Que a gente gosta. E, enfim, então... Mas, assim, quando foi que eu já estava, né? Eu fiquei alguns anos morando no Rio, trabalhando lá. Depois que um cachorrinho, né, que eu cresci com ele, que na verdade era filho de um cachorro, ele acabou falecendo, eu não quis mais ter durante um tempo, até porque também era complicado para eu cuidar e tal. E na época, minha mãe acabou comprando que chama Rico, que é a inspiração do Lambo, né, um Yorkzinho que eu nunca tive, que eu tinha um preconceito que achava que o York era cachorro de madame, cheio de frescura, e não, o York é um cachorro, na verdade, de caça, né? É um cachorro super... Depende de como você cria ele, mas é um terrier, exato, ele é super esperto, então... Eu mesmo era dela o cachorro, mas eu me encantei com o cachorro, assim, como ele é inteligente, né, e brincalhão e tal, então eu falei, é um York mais mano, porque ele é bagunceiro, assim, e aí... Ele não era engomadinho. Não, mas... E ela era da minha mãe, né? O cachorro escolhe o dono, mas ela era... Enfim, minha mãe, em 2019, ela faleceu. E logo depois teve a questão do Covid e eu, obviamente, né, que peguei ele, comecei a cuidar dele e ele me ajudou muito no luto, assim, sabe? Ele me ajudou demais, assim, né? Então, e eu pensando, falei... Cara, acho que isso tem uma história aí, sabe? Assim, legal. Disso, da importância que o animal faz na nossa vida, né? Como... E claro, né? Depois a gente só começar a pensar um pouquinho... Você vai pensando na tua infância, você começa a ver, fala, pô, eles sempre estiveram comigo. Mas assim, né, se você for dar uma busca na internet disso, de como o cachorro é usado hoje para autista, para terapêutico, né, para idoso, né, então assim a importância e no gato também, não só cachorro, né? Mas é que eu sou cachorreiro, né? Também sou cachorreiro. Então puxei um pouco a sardinha pro cachorro, né? A Cíntia é híbrida. Quem ama gato, ama gato. A Cíntia é dos dois. Mas então assim, né? Eu falei, eu acho que vai falar com muita gente, vai comunicar com muita gente, né? Se as pessoas vão se identificar, eu acho que vão ler. Então, na história, assim, retrata essa importância do cachorro e como o cachorro interage com a gente. Então, você acompanha a vida do personagem, né? Que é o dono dele, e até o casamento, o nascimento de filho. Eu não vou dar um spoiler pro pessoal ler. Mas, assim, você vai acompanhando, ver como ao longo
da vida, assim, né? O cachorrinho marca a família, né? Marca. E eu tô muito feliz, né? Que é o lançamento, né? Que eu lancei no passado. Aquela coisa, eu gosto de todos, né? Mas geralmente o último que você lança é o que você... Né? Você tá tem o carinho. mais empolgado. É o baby, assim, né? É o recém, né? E as pessoas que já, né, já receberam, que já estão comprando, assim, que me mandam, inclusive, várias vezes eu pego eu já e posto, vi várias né, vezes no meu Instagram, porque é isso. A galera gosta muito. Se emocionando, né? Me manda, poxa, chorei. Adulto, homem, mulher, adulto. Tanto criança também. Porque a ideia que eu queria fazer, assim, era isso. Eu vou fazer um infantil, mas não só para criança, né? Eu falei, eu queria fazer um tipo, aqueles desenhos da Pixar. Hora, eu sei, que a hora que a criança dormiu, o pai vai lá e pega para ler. Que os dois vêm juntos, assim, sabe? Que o pai vai no cinema e se diverte também, porque o filme, né? No caso da Pixar, consegue falar piadas. Prender a atenção de todos. Exato, né? Conversa com os dois em níveis de entendimento diferentes, né? Então a criança vai sacar umas coisas, os pais vão sacar outras, assim. Mas eu queria isso, né? Que funcionasse para a família, né? Que legal. Então eu tô feliz porque pela amostragem eu já vi que deu certo, assim, que o pessoal tá curtindo. E é isso, para mim é uma realização, assim, né? Porque quando eu trabalho como ator, eu tô contando a história de alguém que escreveu, né? Agora, essas histórias são realmente minhas histórias que eu quero contar. Claro que com a ajuda de grandes desenhistas, artistas incríveis que eu contrato, né? Desenhistas, coloristas e tal, porque eu sempre procuro ter uma qualidade né, gráfica, de impressão. Dá pra ver que não é só Sim. É que aquela coisa do pessoal achar que é meio Turma da Mônica e tal, mas não. É uma linguagem completamente diferente. Eu cresci lendo o gibi que a gente comprava na banca, que é o tal do formatinho, né? Mas esse que eu faço, o nome a gente chama de graphic novel, que é uma coisa que assim, tem um papel melhor, é realmente alguma coisa pra você... É como um livro, é pra você comprar e guardar na tua estante, colecionar, né? Tem um cuidado assim de gráfica, né? De acabamento e tal. E claro que sempre tem também a gente falou aqui, né? Uma moral. Eu falo que é para todo mundo, né? Independente da pessoa ser cristã ou não, mas tem sempre uma moral positiva, assim, né? Legal. Porque tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Né? Também eu uso muito. Então, assim, né? Como eu falei, por mais, por exemplo, né? O Comunhão, que é um de terror, eu falei, não, eu sei que tem um público para isso, mas eu quero passar uma mensagem no final que muitas vezes talvez esse público nunca viu num filme de terror, entendeu? Uhum. Vamos falar do mal, do que é o mal? Sim, mas vamos subverter e trazer uma mensagem que não seja nihilista, não seja pessimista, não seja aquela coisa, né, que o mal, sabe, que é um vácuo ali, que, né? Então, isso eu procuro, em toda a história que eu faço, ter essa base, assim, sabe, para passar bons valores, no mínimo bons valores, assim, sim, né? Sim. É essa história que a gente procura fazer aqui também. Sim. Né? As pessoas que assistem, independente do nicho que elas vão assistir, eu quero falar com uma veterinária e tal, a gente sempre vai puxar esse lado de fazer com que fique um programa leve, né? Um bate-papo bacana, mas que fala, não, pode, abre o episódio que eu sei que não vai ter nada de errado. Pode abrir tranquilo, com segurança. Não vai ter surpresa. Então, que é o que hoje a gente nunca sabe, né? Você abre qualquer coisa hoje, você põe o teu filho do lado, tua filha do lado, você fala, pô, não sei o que vai vir. Aí você tem que dar um multi rápido, você muda de canal. E depois que a pasta de dente saiu do tubo, não tem como botar de volta, né? É verdade. Bom, pessoal, mandem suas perguntinhas aí. Tem pergunta aqui? Já tem perguntinhas. Chegou uma aqui boa, ó. Por que lambo? Bom, aí é meio... Acho que é de lamber, né? Ou não? É de lamber, mas tem toda uma história dentro, né? Lendo... não vou falar aqui porque você não vai estragar. É verdade. Sem mas spoiler. tem todo um... Tem um porquê. Tem um porquê na história. Do lambo. Tem. Tem mais perguntas aí? Já vai lendo aí, Cíntia. Tem, pessoal. Tem uma da Natura Pet, o Cláudio Garcia, família maravilhosa. Eu já gostava do Felipe, agora que eu fiquei sabendo que ele gosta de cachorro, eu sou fã número 1 dele também. Ele fala sempre fã. Eu tenho uma história, agora que você me falou disso, eu lembrei. O meu primeiro trabalho, eu tinha 13 anos, foi num pet shop. Sério? Uau! Eu não ganhei, porque não foi remunerado, mas assim... tinha, né, quando eu era criança, já faz tempo, tinha um pet shop na Berrini, né? Que eu não lembro o nome do pet shop, era um pet shop grande, que tinha
canil atrás, assim, E eu levava, na época, o meu cachorro lá, né, nesse pet shop. E eu, como tinha canil, era um pet shop grande, toda vez que eu ia, eu já acabei ficando amigo do pessoal, eu entrava, ia brincar com os cachorros lá dentro do canil, e tinha um veterinário que era dono, né? Eu tinha clínica também, e era o veterinário do meu cachorro e tal, então, né, eu ia com meus pais, e toda vez era isso, eu que ficava meia hora no pet shop, né? Porque eu entrava lá, ficava, né? Eu me encantava do banho e tal. E aí ele chegou e falou pra minha mãe, falou assim, olha, você não quer nas férias... Deixa ele aqui, ele vem tanto. E eu falei, eu quero. Quanto eu tenho que pagar? Mais ou menos. E aí, eu acho que foi nas férias de janeiro, se eu não me engano, de verão, durante um mês, tinha um funcionário dele que passava de, tipo, 7 da manhã. Te pegava. Na minha casa, me pegava e eu ia lá. E foi um trabalho, porque eu lavava canil. Sim, não é pra ficar brincando com o cachorro. Não, né? Então foi legal, porque assim, foi meu primeiro trabalho, né? Depois eu, com 14, eu tirei uma carta, né? Fui tirar a carteira assinada, comecei a trabalhar na locadora, mas já peguei o gosto de trabalho, assim, sabe? Mas foi pra mim, essas férias de verão, assim, marcou muito. E eu lembro que isso, dava banho em cachorro, olha que secava legal. Cachorro. Na época, eu lembro que foi uma coisa meio traumática pra mim, que eu lembro que veio um pastor alemão todo cheio de berne, cara. Nossa. Todo. E daí hoje em dia quase não tem mais isso. Não tem mais. Em São Paulo a gente não vê. Nossa, mais mas difícil, daí né? a gente foi tirar tinha violeta genciana e arrancar as bernes assim do cachorro, das costas dele com pinça, assim. Tadinho, eu via o sofrimento do Caio, enfim. Mas só vou dizer que era trabalho mesmo, sabe? Então era... Foi aventura de férias, né? Foi muito legal. Então eu tenho esse carinho também com, vamos dizer, né? Me lembrou uma coisa da vida, né? Mas assim, acho que todo mundo que tem cachorro, né? O pet shop faz parte, assim, sim, né? Sim. Claro que eu também dou banho em casa, eu gosto de dar sempre, desde os meus cachorros, sempre também gostei de dar banho e tal. Mas o pet shop você leva pra tosar, leva pra, né, pra dar um... Passar no veterinário. Faz parte da rotina do pet, parte, né? Do tutor tá ali sempre, né? Sim. Mas já começou no pet novinho. Tá vendo só? Olha que coincidência. Qualquer coisa aqui, nós temos o Felipe Folgosi, que pode ser... Chama ele pra dar vai fazer ajuda. cursos de banho e tosa, vai dar aula pra vocês. Que demais, gente. Como é que é? Experiência de 30 e poucos anos. De um mês, né? De um mês até... Férias inesquecíveis. Pois é. Essas férias inteiras lá no Banho Tosa tá maravilhoso. Façam perguntinhas, pessoal. Estamos vendo aqui os comentários, pessoal elogiando, dando boa noite. Coloquem hashtag Eu Quero Meu Lambo. Que vai ter sorteio. A galera tá colocando aí. A produção tá colocando aqui, aí algumas vezes. Quantos pets o Felipe tem? Já fizeram essa pergunta aqui. Já teve mais, João? Já tive 2, né? Foi... Então, assim, com 7 anos que eu consegui convencer meus pais a terem cachorro, né? Porque até a gente não tinha, meu pai tinha passarinho. Meu pai teve um tanque um aquário, né? Mas era um aquário grande de peixes. Nossa! E eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos, teve uma vez que eu fui, acho que foi um aniversário, alguma coisa, eu fui querer dar bolo pros peixes. Não. Matei todos os peixes. Meu pai tinha um carinho com o aquário, um aquário grande. Vou te falar que era mais ou menos o tamanho dessa mesa, o aquário. Né? É um maior trabalho, né? Eu não sabia de nada disso, mas é um trabalho, né? Da água, do pH. Vou dar um bolo. Total. E era à noite, eles estavam todo mundo na sala e eu fui lá, vou dar o bolo pro peixinho. Daí o pai chegou lá, matei os peixes todos, enfim. Mas ele tinha... ele tinha, na época, tinha essa coisa... Isso, anos 70 ainda, né? Tinha passarinho, canarinho e tal. Mas eu sempre queria ter cachorro, né? Aquela coisa, né? Você quer abraçar, pegar eu e uso tal, uma né? frase que eu não sei se é de alguém, mas que cachorro é bom demais. É bom demais. Eu acho cachorro bom demais. Assim. Enfim... E aí, com 7 anos, eu consegui, né, por pura pressão, que eles me comprassem um cachorrinho, que foi o primeiro que a gente teve, a família, né? Que chamava Puppy, né? Que é puppy em inglês, que é filhote, né? Mas Puppy, né? Nacionalizou. E aí, só que, o que aconteceu? A gente comprou com o criador, só que ele teve parvovirose, ele durou, acho que 3 meses.
E me arrebentou, né? Porque imagina, a alegria de chegar logo... o cachorrinho e logo depois ele faleceu e daí... Aprendeu o que é morte. E aí a gente falou com o criador, porque falou, pô, ele deve ter vindo, alguma coisa assim, porque coisa de vacina. Então, enfim, o criador falou, não, então vocês podem pegar um outro cachorrinho. A gente foi lá e escolheu... Tem garantia. A gente foi lá e escolheu um que chamava Manchinha, porque, na verdade, foi o último da ninhada, era um poodlezinho, toy, só que ele tinha uma manchinha branca, e geralmente, né, o pessoal não quer o cachorrinho com mancha, né? Porque, naquele caso, que os poodles tinham... Ou eles tinham que ser todos marrom, ou todos brancos. Ou todos brancos, tudo preto, enfim. Quando tinha manchinha, quando tinha manchinha, ninguém queria. Eu nunca ouvi falar disso. É que é de outra vibe. Isso. Passou um pouquinho de tempo. Porque a princípio é o cachorro que não seria... Perfeito, assim. Puro. E ele tinha pedigree e tudo, assim. Mas então era um que ficou da ninhada, assim. E eu me apaixonei pelo cachorrinho, então... Que dó. Fiquei com... Né, chamava Manchinha, e daí eu... tive esse cachorro até ele falecer. Poodle é Highlander. Ele caiu viveu... o olho, caiu o rabo, caiu a pata, mas ele tá lá. Ele viveu 16 anos, né? O Manchinha, assim, viveu bem. E a gente cruzou ele, teve o segundo, que chamava Bob, que era o filhinho dele, que a gente também pegou da ninhada. Então, a gente, durante anos, assim... Poodle por muito tempo. Tive o Manchinha, depois o Manchinha faleceu, ainda tive anos do Bob. Né, Gente, acho que todo mundo tem um Bob na vida. Eu nunca tive um Bob. Eu já tive Bob. Eu nunca tive um Bob. E também eram... Enfim, né? Cada cachorro é muito especial, né? Cada cachorro começa tudo uma de personalidade. É único, né? Começa tudo de novo. Quando a gente perde de falar, não quero mais, daqui a pouco vem o bichinho do eu quero, aí pega de novo. Então, eu acho que eu devia ter... Eu já tava trabalhando como ator, já tava morando no Rio quando o Bob faleceu. Eu acho que... sei lá, 2004, talvez, 2004, 2005, por aí. E aí eu falei, não, então não vou ter mais. Aí na época eu tinha uma namorada que ela me deu chamava Ben, que eu não ia comprar, mas ela deu. E aí, mas esse cachorrinho, vou te falar, ele ruía quina de parede, cara. Comia reboco da Estou falando sério. Tem uns meio malucos. Eu nunca vi um cachorrinho com ele. Ele era lindo, era um poodlezinho champanhe de olho claro, verde. Mas o bicho era... comia terra. Tasmânia. Né? Às vezes o cachorrinho comia um sapato, comia um chinelinho. Ele comia o reboco da parede. Assim, isso era inacreditável. Era um tratorzinho. Era. Tipo, tirava a terra do vaso, assim, era... Você não sabia, você chegar em casa, você não sabia o que ia... Alguma coisa aconteceu. Era um Poodle Border Collie, muito ativo. Era um mini atleta que você teve. E aí, minha mãe acabou dando para uma amiga dela, que tinha uma casa, né, porque... Enfim, e aí o tempo foi passando mais disso, né, eu morava no Rio e tal, então uma vida muito corrida, e eu falava, poxa, eu não vou conseguir cuidar, né? E nisso, quando eu vinha para São Paulo, né, eu muitas vezes ficava na casa da minha mãe e tal, e uma vez eu chego e ela tinha comprado um filhotinho que é o Rico, isso foi em 2009, e é óbvio que, né, que mais você fala não quero, você se encantei na hora, né, porque era o cachorrinho, a coisa mais bonitinha do mundo. É, né, demais, assim, pequenininho. É muito bonitinho. Não, enfim. Só o nome você já né, principalmente do Manchinha, né? Só pelo nome você já fala, não quero nem ver o cachorro, já sei que é legal. Bonitinho e aí demais. É isso, né? Então, eu queria, hoje em dia, né, depois de já ter lançado vários, assim, para mim é muito assim, o que eu quero falar, né? E aí eu crio uma história meio que em torno dessa temática, né? E eu geralmente falo de coisas que fazem sentido, que são importantes para mim, entendeu? Uhum. E eu acho que isso muitas vezes ressoa com as pessoas, porque... Se identificam, né? Se identificam. E eu falei, não, então eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa ligação que a gente tem com os animais, né, com os cachorros, especificamente, um nível de compreensão, de entendimento. Então eu me esforcei o máximo para, na história, tentar... reproduzir o nível de comunicação, né? Porque, bom, quem tem cachorro nem precisa falar que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Para quem não tem, às vezes a pessoa não sabe
O realmente vínculo que um nível né? de demais. entendimento não verbal. Exato, eles falam, mas não com a boca, mas eles falam. Né? Bom, já tem estudos que falam que, né, tem cachorros que têm um entendimento de uma criança de 5 anos, assim, inclusive de vocabulário, né? Mas é isso. Eles entendem muitos sinais, o cachorro né? olha, eles né, sabe estado emocional, sabe estado físico, você tá bem de saúde, eu acho que inclusive pela coisa do olfato, né, feromônio. Sim. Né, eles fazem o raio-x da gente diariamente. É impressionante, assim, né, o horário, né, assim, o cachorro sabe do horário da comida, sabe do horário que você chega, sabe do horário... E tem vários causos aí, né, de o cachorro que... Cara, eu já vi muita coisa na internet, assim. Muita coisa, assim, saber que o cara tá chegando em casa e o cachorro já fica alerta. É emocionante, mano. É muito legal. Eles criam a Duda, a Tina não, mas a Duda, ela é britânica, literalmente, né, New York. Ela sabe, 7h30 ela já me olha, tipo, então, hora do rango aí. Né? Já hora do papai. Mas não é papai, 7h29. Não, você olha no relógio, cara, é batata. Você fala assim, cara, não é possível, né? Não passa 1 minuto. Como que sabe, né? É muito louco isso. Ontem a minha 5 horas da manhã, ela já dá um sinal. Ontem ela tá tomando um medicamento, porque ela tá ruinzinha, já tá com 14 anos, então começou a aparecer os BOzinhos. Cara, a Lilian tomando banho, eu fui pegar o medicamento, mas longe dela. Só o jeito que eu olhei pra ela pra vir, pra dar o medicamento, né? Essa tem que pôr na boca, não tem jeito. Só dela olhar pra mim, ela já falou, ele tá com o remédio na boca, na mão. E já começou, ela põe a orelhinha pra trás assim, o teu deve ser igual, pôs a orelhinha pra trás, já foi até o banheiro, falou... Eu vou atrás pra minha mãe. Cara, então você fala, meu, como é que sabe que não viu eu pegando, tá na ela mão, sabe, escondido. Ela é ligeira. Cara, eles são demais. Tem perguntinhas aqui, minha gente. Nosso Gui perguntou, já contracenou com algum pet ou tem alguma história com pets nos bastidores? Deixa eu puxar no HD. Não, gente, imagina o tanto de história que tem. Muitos anos, Olha, né? eu fiz uma... Já fez alguma novela que tinha Então, eu tô tentando me lembrar. O pessoal evita, geralmente, porque exatamente, né? Porque pode dar tem acidente, um ditado né? aí no mundo artístico que fala assim que trabalhar com animal e com criança não é muito fácil, porque... Né, o cenário difícil, não tem controle, né? Mas eu fiz uma peça, um Shakespeare, em 94, no Teatro Popular do SESI, na Paulista, né? Era o Péricles, direção do Ulisses Cruz, e tinha nessa peça vários animais. Então, tinha uma adestradora chamada Incoelum. Incoelum? Nome diferente. Ela então tinha ganso, tinha bodinho não, ovelhinha, tinha cachorro, tinha uns galgos. Então, em vários momentos na peça, porque vão aparecendo os animais. Apareciam animais, assim, porque é uma peça que se passava em Tiro, né? Ele é o Péricles, o príncipe de Tiro, né? Tá. Então tinha que mostrar o reinado, e daí tinha, vamos dizer, a comitiva do rei, então aparecia aquela coisa meio exótica dos animais e tal. Acho que tinha uma cacatua também. Caramba. E era divertido, assim, porque né, a gente tinha essa preocupação da peça. Hoje essa peça já não dá mais para fazer. Acho que até daria, não sei. Ia ter uns ativistas lá parando com não, tudo. mas eu não tinha... Mesmo na época tinha, mas assim, não tinha... Né, os animais eram super bem cuidados e tal, não tinha... Mas é isso, é que hoje em dia, com a internet, principalmente, tem gente que usa isso como plataforma, né? Para se promover, né? Então, a pessoa quer uma causa para chamar de sua, entendeu? Só o gancho. Quer gerar conteúdo da forma errada, né? É o tal da lacrar, né? Que a pessoa quer lacrar. Mas, eu já fiz muita peça novela com cavalo. Isso sim, eu fiz uma Explode Coração, que eu fazia um cigano e era muito legal, porque eu também adoro montar cavalo, né? E a gente... É outro animal incrível também. Pelo amor de Deus. Você lembra de Explode Coração? Eu lembro, eu assisti. Você lembra? Eu assisti. Então... aqui tinha o assim, Cigano Igor, né? Eu lembro. Opa! Vladimir, tinha o corpo fechado, né? É o Igor que tinha o corpo fechado. Não, tô confundindo as novelas. Tô confundindo as novelas que é... Como é que é o nome? Vixe, eu não lembro o nome da novela. Cara, como é que agora vai ficar aqui martelo? Mas vamos lá, sério. Não, e a gente, basicamente, o nosso cenário era um acampamento cigano, que era lá no Rio, era lá num
um sítio lá em Vargem Grande, então todo dia tinha cavalo, porque era o nosso cenário, né? Então eu podia, além de várias cenas fazer, né, cavalgando, muitas vezes antes de começar eu, né, tinha os donos dos cavalos, né? E eu falei, poxa, posso dar uma voltinha, né? Então, é bom demais, né? Sempre eu, né, podia... Mas fiz uma novela também no SBT que eu também montava a cavalo, que era Os Ricos Também Choram. Que mais? Teve bastante história em com Corpo Dourado, animal, né? fiz umas cenas com cobra coral. Eita! Falsa, né? Falsa no sentido, né? Não é venenosa, mas fiz ali... eu fazia um mergulhador e eu achei um tesouro ali, submerso, e daí no tesouro tinha as cobras corais e tal. Que mais? Tô puxando aqui. Muita coisa. Animal silvestre, grandes animais, pequenos animais. Teve muita Vou colocar aqui, ó, no Corpo Fechado é Mulheres de Areia. O pessoal é noveleiro aqui. Tá ligado outro aqui, cara, é o Marcos Palmeira. Ai, gente, que figura. Mas Mas sempre tem alguns animais. Fiz muita novela, né? Fiz muita novela. Muita novela. Então sempre tem alguma história ali Sim. que envolve algum pet, ou pequeno ou grande. Deve ter muito mais aí, né? Pessoal, ao longo desses a gente anos. saiu um pouquinho do livro, mas nós vamos voltar para ele. Vou aproveitar para encaixar essa aqui, já que a gente tá fora tem perguntinha aqui. Ó, Felipe, de onde surgiu sua inspiração para as suas histórias? Quem pergunta é Cristiana Rodrigues. Obrigada, Cristiana. Um beijo, Cris. Então, olha, inspiração vem de todo lugar, né? Inspiração pode vir de sonho, pode vir de uma conversa, pode ser de alguma coisa que você leu, pode ser, às vezes, né, você tá, sei lá, no carro e dá dá um insight, né? Então, eu procuro sempre anotar, né? Porque, claro, é algo que tem que ser especial o suficiente para te causar um eureka ali. E eu falo que as ideias competem entre si, porque, por exemplo, tem histórias que eu escrevi, eu anoto as histórias que eu escrevi. Tem história nesse caderno, por exemplo, ideias que eu escrevi em 2008, 2013, e que estão guardadas, né? Então, por exemplo, eu antes do Lambo, eu acho que eu pensei nele em 2019, eu lancei outros 2 quadrinhos, por exemplo, né? Tem um filme que eu escrevi, inclusive, que é o meu primeiro roteiro que foi para o cinema, chama Rodeio Rock, que lançou ano passado e está disponível para alugar nas plataformas, que também é uma comédia romântica que se passa no mundo da música, com o Lucas Luco, a Carla Dias. Carla Dias, eu vi o lançamento. Super feliz com realização de um roteiro meu ter sido filmado, né? Legal. Eu sou coprodutor, eu faço filme também como ator. Ele não para, minha gente, ele não para. Ele mas só vai, isso, manter a cabeça ocupada. Hora na novela, você falou que todos os teus livros são filmes. Aqui é um longa? É um longa. Porque isso que é minha formação eu fiz faculdade de cinema, eu escrevo a história como, inclusive uso, né, o software de roteiro de cinema e tal. Legal. Depois eu adapto para o quadrinho, né? Então, aí tem um processo de adaptação, mas eu gosto, assim, então nasce para mim, o meu processo criativo já é o que a gente chama imagético, eu vejo como filme, né? Uhum. E é bom porque assim, eu tenho já um roteiro pronto de cinema, né? Então eu espero um dia que os quadrinhos virem filme também. Cara, com certeza vai virar. Sem dúvida. E tem uma diversificação de gêneros. De gênero, de tema, que assim, começa a agradar o público no geral, né? Sim. É que é o que você falou, a galera ainda aqui, eu acho que tá aumentando bem, né? Essa molecada mais nova tá entendendo melhor o HQ do que a gente na nossa época. Né? O cara antes, o cara ia pegar gringo, o cara ia buscar coisa, né? Fora também. Marvel. Né? Eu acho que assim, o meu pai lia quadrinho adulto. Né? Quando eu cresci, meu pai tinha uma gaveta lá que tinha, né, para quem conhece Manara, tinha uns quadrinhos adultos. E eu cresci, meu pai estimulou isso, né, a leitura. A gente, todo sábado lá no Campo Belo, eu morava no Campo Belo, a gente ia na feira e passava lá na banca que tinha lá na República do Iraque, tinha uma padaria de esquina com uma banca.
todo sábado a gente passava e eu comprava, né, a revistinha da semana. Então, eu acho importante isso, né? Ainda mais hoje em dia que é só tela, né? Estimular a leitura, né? Para as crianças, porque tirar um pouco da tela, né? É uma... Exercitar, né? E até a gente vê que o aumento de déficit de atenção nas crianças, assim, é por isso, né? Porque é um fenômeno recente, se você for pensar. Quanto tempo tem smartphone, né? Verdade. Né? Então... E é o tempo inteiro, né? E você fica só na superficialidade, só no scroll, só... Não aprofunda, então não desenvolve, ainda mais para uma criança que está num processo de desenvolvimento cerebral, né? O cérebro é plástico, plasticidade neural. Tem agora estudos aí que o pessoal que está vendo o impacto disso, né, nas novas gerações. Mais uns 5 aninhos aí começa a dar mais problema ainda. Então a leitura é muito importante porque ela, e no caso do quadrinho que mescla, né, a literatura com imagem, mas faz com que você se aprofunde na história, você mergulha na história, né? Mergulha, isso desenvolve a tua atenção, porque não é um problema da criança que tem déficit de atenção é isso, que ela não consegue focar, ela fica dispersa. E a história, ela óbvio, uma boa história, ela te puxa, te conduz, e você embarca ali. Então, isso desenvolve também né? Isso aí, não estou vendendo peixe não, mas isso é estudo já, né? Que estimula a concentração. Então, eu acho importante a gente voltar a coisas que sempre foram, né? Sempre foram naturais ao ser humano, que são saudáveis, assim, né? E a minha próxima história, que eu já estou começando a produzir aí, que eu quero lançar esse ano... Essa era a próxima perguntinha. Você já tem... O que tem de novidades aí no forninho? Que é uma história também que eu quero falar um pouco sobre a infância especificamente, né? Legal. Sobre o universo infantil, falar um pouco como era a infância nos anos 80. Né? Era muito bom. Que era muito bom. Era muito bom. E também acho que muita gente vai se identificar, porque eu quero realmente trazer muita referência. Legal. Mas é o próximo projeto aí, que eu não vou dar spoiler pro pessoal. Mas é isso, é sobre... Da mesma forma, por exemplo, que tem um filme que eu gosto muito, que é o Cinema Paradiso, né? Que tem toda uma homenagem à infância, é visto pelos olhos de uma criança, né? Óbvio que tem uma homenagem ao cinema também, né? E também todo aquele ambiente daquela vida, né? Numa vilazinha da Itália, né? Dos anos 50 e tal. Mas tem essa coisa da inocência, da descoberta, né? E é isso também que eu quero falar um pouco disso, trazendo para nossa realidade aqui do Brasil, assim, né? Já estou imaginando um negócio bacana, interessante. Eu estou muito empolgado, assim, também. Legal. Logo, logo. Pessoal, hashtag eu quero meu Lambo, a produção está colocando aí, fiquem atentos a quantas vezes vai aparecer na sua tela. E tem um comentário aqui da Elizabeth. O Lambo seria muito legal se virasse filme, e o Felipe faria o papel do Bob. Já tem a ideia. Já tá o pessoal comentando. Dá para encaixar o papel do Bob no Felipe Fogosi, não? Depende de quando for feito, porque senão eu vou ficar velho pro papel, né? Olha o Burad colocou aqui, ó. Bacana essa pegada de graphic novel, especialmente para você que pode oferecer este seu conhecimento cinematográfico na composição. Terminando aqui, certamente vou procurar as obras do Felipe. Sim, tem várias, né? Tem quantos? Bom, já fez isso é legal fazer. São 7. Isso é legal falar. A gente tá na descrição desse vídeo aqui, depois quando você terminar de ver, na descrição tem lá onde você vai encontrar os livros do Felipe. Todos eles são vendidos através da plataforma dele. Eu tenho um site que é que assim, né? Quando eu comecei a lançar em 2015... eu fiz um esforço para colocar em banca de jornal, né? Como eu falei que eu... Né? Relembrando o que a gente fazia. E também para as pessoas fora do Rio, São Paulo, sim, BH, né? Tivessem acesso, né? Chegar nas cidades do interior. Então, o Aurora, que foi o primeiro que eu lancei, foi para o Brasil inteiro. Legal. Aí,
vendeu muito bem, né? E também estava nas livrarias. Eu fiz eventos na Livraria Cultura, na livraria na Saraiva, na Finac na época, né? Só para a gente ver com 9 anos como o panorama mudou, né? Daí o seguinte que eu lancei, que foi em 2017, o Comunhão, na banca já foi menos. Então as pessoas já estavam deixando de comprar em banca, já estava migrando já para, né, o online. Mas eu ainda fiz eventos em algumas livrarias e tal. E depois as próprias livrarias começaram a fechar em inadimplentes, entendeu? Então, e aí eu tive que migrar para essa venda direta. Agora, que o pessoal pergunta, tem na Amazon? Eu falo, não tem, porque, pessoal, a Amazon, ela é meio uma competição desleal, assim, com quem produz, entendeu? E eu não sou uma companhia das letras, eu tenho a minha própria editora, que eu, né, chamo Yosemite, mas assim... às vezes, por exemplo, a Amazon faz promoções que joga o teu produto lá embaixo, simplesmente por eles. Vai matar o produto. Então, assim, eu tenho o meu site, que é felipefogosi.com, né? O pessoal entra lá, conhece as histórias, pede, lá, manda para fora do país também, né? Ou diretamente pelo meu Instagram, né? Que é o Felipe Fogosi, Felipe_Fogosi. Tem uma página no Facebook que chama Aurora HQ, que a Aurora foi o primeiro que eu lancei, então em vez Depois a gente vai acrescentar isso também. Então assim, né, facinho, e entre em contato, eu tenho o maior prazer de mandar com uma dedicatória, e, né, então não é pela Amazon, pessoal, diretamente comigo, assim. Eu sou testemunha de que é ele mesmo que responde, porque se ele tá aqui é porque foi ele que respondeu lá no Instagram. O direct, né? Bacana então, demais. E foi agora no domingo, não foi nem... Super recente. Eu falei, cara, a própria Paloma, a gente ia falar de grifão de Bruxelas, te expliquei isso, e ela falou, cara, o meu cliente, ela é veterinária, e ela foi levar o cachorro de um cliente, ela acompanha os pets pelo mundo todo, então cães idosos, por exemplo, o cara precisa de uma veterinária para acompanhar o pet. Ela vai junto aonde tiver. E aí ela falou, eu tenho um podcast para fazer no dia 22 e tal, não sei o que, então preciso que compre na madrugada do dia 22. O cara entendeu que era na madrugada do dia 21 para 22. Ela falou, não tem. Aí eu falei, vou mandar aqui. Aí foi até engraçado, porque eu falei, né, eu comentando, falei, cara, o convidado do dia 22 não veio. Tinha outras pessoas e tal, não sei o que. Eu falei, se você quiser encaixar nessa... Eu falei, pô, que arrogância, né? Nem conheço o cara, já tô falando, vem nessa semana. É verdade, domingo né? pra Foi quinta. Verdade. Aí eu apaguei. Ele falou, não, vai na quinta mesmo. Vai na quinta. Eu falei, pô, então, beleza. Mas isso é... Quem é cristão sabe, né? A gente não se propõe a... É completamente diferente o jeito de pensar, principalmente quando está alinhado o nosso pensamento. Então, você faz por amor, você sabe que tem um propósito que é muito diferente daquilo de não posso ir, tô ocupado. Cara, se dá para ir, nós vamos. Se não dá, não damos, não vamos. Para mim, eu tenho esse princípio, assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Assim, cara, então, e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O teu lançamento com o livro conta muito do que a gente também gosta, né? Não, e lançamento de livro pet é o primeiro que a gente traz. Sim. A gente trouxe o do Pitbull, mas que que é aí diferente, é raça, a história né? da raça. Que também foi o mas Fábio. Assim, é uma exclusiva. Sem que a gente imaginasse, dona é Cíntia, exclusivo. só tem alguns exclusivos aí na mão. Nós temos. É isso aí. Nós temos. Pessoal, mandem perguntinhas aqui no nosso chat ao vivo. Faça aqui o seu comentário e fiquem atentos à nossa hashtag, né? Vai colocar a hashtag aqui, agora ao vivo, junto com a gente. Hashtag eu quero meu Lambo. Eu quero meu Lambo. Para validar, depois do episódio, vocês vão contar quantas vezes tá aparecendo essa hashtag que tá aí no visor para vocês. Quando aparecer isso aí, vocês vão, depois do episódio, contar. Então vai fazendo um tracinho aí, conforme você vai assistindo, vai fazendo um tracinho, depois vocês contam. E aí você, amanhã, quando o episódio estiver no ar, sem estar ao vivo, né? Ele libera depois de 2 dias os comentários. Os comentários, quando estiverem disponíveis, que o YouTube vai processar o ao vivo de hoje para poder liberar você colocar comentário. Então, entre amanhã, no final da tarde, e no outro dia, você já vai poder colocar um comentário e você coloca quantas vezes apareceu a hashtag, que é essa que tá aqui na tela. Põe aí na tela roxinha, que é essa aí, para você... A produção vai colocar aí para vocês. Acertando os 10 primeiros, vão levar para casa em qualquer lugar do Brasil, vão levar o Lambo, a gente vai mandar para vocês aqui, tá bom? Então, manda perguntinhas pro Felipe, pessoal. Ó, o Marcos, o Burad,
Ele é um cara muito entendedor de áudio, de vídeo, cara que gosta de edição e tal, então ele troca muita ideia aqui. Ele colocou assim, aqui, inclusive interpretou um personagem chamado Aleph, uma proposta usada para as limitações técnicas da época. Acho que ele tá falando de Mutantes, não? Não, Olho no Olho. Isso foi de 93 para 94, Foi a primeira novela no Brasil que realmente usou mais efeito especial, né? A gente tinha... Era quase que um pré-X-Men, assim, né? Só que não era herói, era paranormal, né? Mas tinha raio no olho, tinha teletransporte, tinha bastante efeito. Então, quem é da geração que lembra, realmente marcou muito, assim. Bem lembrado, ele comenta de novo aqui, ó. Apenas um fato interessante, tem gente aqui no chat, aliás, um cara super bacana e que tem uma forte ligação com o Lambo. É isso aí. É verdade. Tá falando do meu irmão, mas aí é outro assunto. Depois eu te falo. É do carro, não do Lamborghini. Lamborghini. Então, aquele negócio que você falou de insight, que foi o que fez, que faz você escrever os teus longas e transformar também em livro. Eu tenho uma passagem, eu fui muito amigo do Chorão, do Charlie Brown Jr. É mesmo? E uma vez a gente estava comendo um sanduíche, não sei se eu já te contei isso. E aí, meu irmão tava junto também, ele, cara, traz um guardanapo pra mim. Contou. A gente tava falando de completamente nada a ver. Escreveu uma letra na hora. Cara, aí ele falou, lê aí. Assim. Ele escreveu, acho que o refrão, né? Dá uma lida aí. Aí eu, não, então já era. Eu vou fazer de um jeito. A letra da música, e você não tem a melodia, né? Eu falei, meu. Não faz sentido nenhum, né? O que é isso aqui? Ele falou, essa vai ser meu carro-chefe. É a música que tava faltando pro lançamento do disco, vai ser a música que vai estourar. Ele escreveu essa música, eu não lembro o nome da música, mas acho que a Lilian, se você estiver assistindo, coloca aí no WhatsApp o nome da música, que eu não lembro. Cara, explodiu a música e eu falei, meu, não consegui nem entender o que ele falou. Ele meio que cantou, falou, o refrão vai ser isso aqui. Aí ele meio que colocou já uma melodia ali naquele guardanapo que ele falou, vai ser assim. Demais, né? O processo criativo é assim, você tem que do nada. É do nada, né? Do nada, e você tem que guardar, porque como vem, vai também. Né? Acontece com você de acordar à noite, de madrugada Já. E eu sei que a gente, muitas vezes, se sonha, né? Papo Reto é o nome da música? Olha lá, a produção procurou. Obrigado, produção. Obrigado. Todo mundo gosta de Charlie Brown aqui, Sandré. Cara, foi muito por isso aí. Acorda de madrugada e escreve. E quando você... Eu, por exemplo, eu tenho sonhos muito vívidos, assim, né? Muito... Você consegue lembrar? Nem todo sonho eu lembro, mas assim, quando eu lembro, ele é muito vívido, assim, sabe? De sensação, de, às vezes, de gosto, cheiro, assim, é como se eu tivesse realmente vivenciando aquilo. Demais. Mas, assim, logo quando eu acordo, essa sensação, ela tá presente, mas conforme... tem que ser na hora. Ela vai sumindo. Vai apagando. Ela vai sumindo. Então, eu tenho um livrinho que eu deixo ali do lado da cama, que eu sempre escrevo. Eu sempre anoto sonhos. Assim, obviamente que eu anoto sonhos porque eu gosto de anotar. Eu acho que eu tenho desde 2012, eu acho. Assim. Nossa, deve ter muita coisa. E dali pode vir um excelente livro, um excelente longa. Então, né? Mas, assim, já teve momentos de eu estar escrevendo uma história, né? E às vezes, de repente, você pode estar meio que num impasse ali, né? Você fala, puxa, mas como é que isso aqui vai sair? Como é que, né? Como que isso vai se resolver? E o teu inconsciente está trabalhando. E aí já aconteceu de eu ir dormir, sonhar literalmente com o desfecho, acordar e falar assim, não, eu preciso escrever daí, tipo, sei lá, 3 da manhã, ir pro computador, acender tudo e continuei escrevendo até 8 da manhã, assim, sabe? Para fechar a história. É um processo que só começa, né? Ele não termina. Não necessariamente para fechar a história, mas assim, para ir até onde, né? Para botar aquilo, né, no papel, entre aspas, no computador. Por isso, porque os gregos falavam de musa inspiradora, né? Mas eu creio que tem coisas que são divinas mesmo, né? Tem inspiração que pro mal e pro bem. Que você tem que, né, que realmente... E filtrando ali, né? Tem alguma coisa que tem uma anteninha. Tem, com certeza tem. Eu vou dar um exemplo, né? No Aurora, né, que eu falei,
A continuação eu escrevi do Aurora, que é o Caos, que eu escrevi em 2016. Eu vou dar alguns spoilers aqui. Eu já falo de pandemia, já falo de grande reset. Caramba. Tem outras coisas que 2030 que estão para acontecer, então, depois que eu falei assim, que eu fui ver, eu falei é meio Simpson, é meio Simpson. Eu falei assim, como que eu fui colocar isso aqui, entendeu? Já meio que... À frente do tempo. Eu vou... Nem eu sei, entendeu? Mas tá lá, entendeu? Então, na hora pode ser que não faça tanto sentido. Esse depois é o Aurora, tempo, né? é o Caos, que é a continuação do Aurora, assim. Esse que tem esse da insight. trilogia. Na verdade, assim, o Aurora nasceu, foi quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava fazendo uma novela lá na Globo, chamava Começar de Novo. Na época eu namorava uma menina, a gente estava um dia na praia e eu tenho muito sinal, né? Uhum. E ela brincou, falou, pô, se eu pegar uma canetinha, né, eu faço aquela brincadeira de ligar os pontos, né? E aí isso me deu o tal do insight. Do insight. Falei assim, poxa, imagina se um cara vai fazer um exame, uma tomografia, né, uma ressonância e quando vem o exame ele tem um padrão de uma constelação impregnada no corpo dele. Essa foi a ideia inicial. E aí eu comecei a falar, poxa, mas cara, mas e aí? Como que ele nasceu assim? Ele passou por um processo e eu comecei a viajar nessa história e comecei a criar um enredo em torno dessa ideia que foi envolvendo coisas como, né, no começo, como astronomia, medicina, né? Daí eu fui estudar oncologia porque eu queria que fizesse sentido. E aí começou a entrar em coisas assim como Sociedade Secreta, como Nova Ordem Mundial, e isso foi o Aurora, e que quando eu escrevi, para mim, a história acabava ali. E depois, quando eu lancei, né, que teve uma resposta muito positiva, assim, mais do que eu imaginava, na verdade, né, foi... A galera pediu mais. A galera começou a pedir, mas como eu falei, né, eu não tinha pensado, né? Apesar de que quando eu vejo tudo se encaixa, né? Levou 7 anos para escrever os 3, fechar a trilogia. E parece que eu escrevi junto, porque eu não vou falar aqui, mas para não dar spoiler, mas tem detalhes que aparecem nos 3 que amarram a história completamente. Eu falo, caramba, como que, sabe? Parece que já no começo já estava a semente ali do que ia virar, entendeu? Mas aí quando começaram a falar, poxa, mas é continuação, eu falei, eu não vou escrever só porque as pessoas, de novo, né, só porque tá fazendo sucesso para ter, sabe? Mais do mesmo. Eu falei, não, se vier inspiração, ideia, e aí comecei a sonhar, daí veio meio que um download, assim, sabe, na verdade, do Caos e do Ômega. Só que eu falei, não dá para contar tudo isso numa história só. Eu vou dividir. E foi isso, assim. Então, tem coisas que é impressionante, assim, que eu falo, para quem... Claro, tudo bem, eu gosto dessa temática, né? Estudo, mas, assim... Eu ia, às vezes, até extrapolando, porque a ficção científica, algumas coisas, e depois, principalmente dos 2 anos da pandemia que a gente viveu, tem coisas que eu falo assim, não, né? Cara, eu vou ler. É assustador, assim, sabe? Eu mesmo falei assim, parece que eu que eu escrevi depois do que aconteceu, entendeu? Entendi. Então... Todo mundo tá curioso aí agora, deve ser uma história muito bacana. Não é só o Lambo, tem vários outros livros que a gente vai ter a oportunidade de conhecer agora. Falando do Lambo, voltando pro Lambo. Se aparecesse um cara e falasse, quero transformar em filme. Sim, óbvio. Ele tá pronto ou ele vai ter que ter algumas alterações, vai ter que... Não, tá pronto. Claro que todo roteiro, quando ele... Você vai ter que fazer uma adaptaçãozinha ali. Processo de produção, né? Às vezes se adequa a alguma coisa a outra, mas a história tá pronta, tá? Aqui tem 1h40 de longa, fácil. Sim. Que legal. Muito bacana. É um jeito de... Eu não conseguiria... Isso é de cada um mesmo. Eu não conseguiria contar uma história de 2 horas nem anotar, nem escrever de forma alguma.
Não consigo fazer isso. O livro ia virar uma Barça. Eu acho que é isso, Tem né? todo um processo, né? Lembrando que Barça é uma... pra quem... O que é Barça, seu André? Barça são vários livros. Era o Google da nossa época. Enciclopédia. É meio que isso. Enciclopédia. Você ia buscar as coisas, você tinha isso na escola. Vocês vão pesquisar sobre isso. Então, você ia lá nos livros do teu pai. Quem não tinha, ia na biblioteca municipal. Tinha estadual, enciclopédia britânica também. Britânica, e aí você tinha várias enciclopédias de uma mesma editora, que era, não sei se era Barça Editora ou se era o Barça é o nome do cara, né? Não me lembro, eu tinha Barça, mas era isso, porque era fonte de informação na época, né, de pesquisa, e inclusive tinha essa brincadeira de às vezes a pessoa perguntava, você fala, pô, você acha que eu sou a Barça? Né? Ou então falava, o cara é uma Barça, né? Porque o cara sabe tudo, né? Enfim. Mesma coisa de falar, você acha que eu sou um Google? Era, mas é um tempo que talvez... E daí você se sente velho quando você não sabe o que é Barça. Mas caramba, eu sou velho. Não, mas faço questão de falar que eu não sei, que pode ser que tem um pessoal que também não sabe. Fala, o que eles estão falando? Né? Quem? Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é videocassete. Né? Entendeu? O que é mesmo que eu não sei? Vou mandar essa, né? Pra que nem CD a criança tinha locadora. Você chegou a colocar a fita do videocassete num Panasonic G9? Sim. Panasonic G9, G21. Não era? Tinha que rebobinar a fita. Tinha que entregar com a fita rebobinada. Pegava o filme na locadora, já pedia pizza, não era um programa, não era assim? A Vitória Vick falou o seguinte, ó, o Lambo ficou top, pois ver as crianças gostarem mostra isso. Meus sobrinhos, quando não gostam, demonstram. É verdade, crianças são muito autênticos, né? Se ler e não gostar, vai falar na hora. Então já tem uma aqui aprovando, essa aqui já recebeu em casa. Vitória Vick, um beijo pra você. Bom que você está aqui. O sobrinho dela já gostou. Para você que chegou, dá uma maratonada aí. Tem muita coisa legal para vocês assistirem, inclusive com as crianças. Né? Exatamente. É um ambiente totalmente seguro para a família. Vocês podem colocar em qualquer episódio aí que vocês vão gostar. Bom, e aí? O que a gente vai falar? Hashtag eu quero meu Lambo. Esse pessoal aí... Vocês estão dormindo? Ou não? Então manda mais perguntinhas. Acabou de Coloque a nossa hashtag. Entrou perguntinha? Não. Acabou de colocar aqui o hashtag eu quero meu Lambo. Vai ter sorteio, hein? Entrou, acho que uma perguntinha do Burad aqui. Ele falou o seguinte, acho que é Barça aqui. Barça Amirador é uma versão... ele apagou e vai colocar de novo. Mais Põe de popular. novo aí, Burad. Eu falo mesmo que eu não sei o que é. Esse cara é extremamente inteligente. É um amigão meu e ele... E o Burad tá sempre por aqui. Ele gosta demais. Tem algumas figurinhas carimbadas. Com isso que a gente tá falando. Já sei que ele vai pegar todos os livros lá e vai falar, eu comprei todos. Ele é desses. Ele tá super interagindo. Pessoal, mandem mais perguntinhas aqui pra gente, ou algum comentário que vocês queiram fazer aqui pro Felipe. E nós vamos conversar aqui com ele. Tem bastante gente falando que quer o livro, que gostou de ter visto o Felipe aqui falando sobre, porque o pessoal conhece de TV, de cinema... Né, de peça de teatro, não assim como escritor, né? Então o pessoal tá elogiando bastante aqui. E o negócio que eu acho legal é que você vai muito podcast para falar em vários nichos, né? Então... hoje em dia o podcast virou talvez a maior ferramenta de comunicação, assim, né? Tira aquele negócio que antes a gente não podia fazer, né? Não, o legal é que... sempre tudo muito travado. O legal assim, que claro, tem pessoas que já estavam na mídia... que migraram para o podcast, mas é uma coisa que você não precisa ser, entre aspas, artista para fazer, exato. Então, por exemplo, como vocês falam, não, vamos fazer um podcast sobre pet. Não, começamos que era ruim, hein? Não que agora esteja bom, né? Eu tive que convencer o seu André a aparecer nas mídias sociais, porque ninguém conhecia ele. Não gostava. Ele era da salinha do escritório e ninguém conhecia. Câmera, Instagram... Não, pode parar, não vai fazer, não, a gente tem que fazer um podcast. Então, mas isso é legal, porque eu acho que tem uma pluralidade de assuntos, né? Então, sei lá, o cara que é de pescaria, o cara que gosta de, sei lá, de café, né? Você pode fazer podcast de tudo, né? Então... Tem algum bacana de história em quadrinhos, não? Tem, eu já participei de vários de história em quadrinho, né? Legal. Tem. O bom do podcast é que ele envolve todos os assuntos, né? Sim, então, é isso. Bom. Hoje em dia... E é uma coisa meio que orgânica, no sentido que parte do interesse pessoal, né? Não é a emissora que... Inclusive, agora as emissoras
estão tentando correr atrás e fazer podcast. Tem a emissora trazendo, né? Os exato. pods mais conhecidos. Então, mudou. O cenário é outro, né? Exato. Mas eu acho que é por conta dessa liberdade mesmo, de poder conversar, não ter o compromisso de ser tão ali... Engessado, né? Sem de roteiro. novo, né? Até quando que a gente vai ter essa liberdade né? da internet, do uso da internet, né? Como... livre no sentido que qualquer um acesse a internet, porque pode falar sobre qualquer assunto. Já tem, né, pessoal querendo passar a lei lá, né, na comunidade europeia, inclusive para que você tenha que acessar a internet através de biometria. Literalmente, para navegar, você tem que, entendeu? Se identificar. Se identificar, Então, a gente vê no Canadá, para fazer podcast tem que ser autorizado pelo governo. Né, a gente aqui no Brasil alguns podcasters, né, tendo que sair do país e ir para outros países. Então, assim, esse fluxo de informação, né, essa liberdade que por enquanto a gente tem de usar a internet para fluxo de informação não é muito interessante para um grupo também, né? Que no mínimo você pode pensar financeiramente, né? Quem detinha o controle de informação não gosta, né, desse tipo de essa alternativa. Cara, né? nós somos ao vivo para o mundo inteiro. Onde a gente ia Diversos imaginar países. ter um negócio desse. Então é o que a gente sempre fala aqui, exatamente por isso. É um ambiente seguro, mas às vezes eu não estou conversando com uma pessoa que eu não sei se ela pode dar uma surtada e falar alguma coisa que... Né, tudo bem, depois eu vou editar. Se tá ao vivo, sim, né? Então, por isso que a gente também filtra bastante as pessoas que vão vir para estar alinhada com aquilo que a gente quer falar e falar, não tem bagunça, cara. Aqui, tudo bem. Talvez eu seja um dos últimos que vou apagar a luz, né? Porque a gente fala de animais, de pet e tudo mais, não entra política no meio do negócio. Muito difícil entrar. Mas entra quando, por exemplo... Já entrou bastante de política quando a gente foi falar de um importador, que é dos brinquedos Kong e tal, e a gente estava falando sobre o processo de importação, que tem um monte de travas, é difícil de trazer e tal, e aí entrou um pouco política, mas no sentido de falar, podia ser mais tranquilo. Exatamente como a gente está falando aqui sobre o cara poder falar o que pensa, né? Enfim, nós nunca vamos bater de frente como as pessoas que tiveram que sair. Mas... Eu entendo perfeitamente que... mas tem uma questão de princípio, né? Disso, a gente, né, de princípio social, de democracia de verdade, né? Enfim, que né, deveria ser a princípio para todo mundo. Até né? Para a pessoa ter, de fato, o conhecimento e ela ponderar. Exato, né? Falar, cara, eu quero entender desse cara aí. Tô sozinho em casa aqui, ninguém vai me encher o saco, vou assistir 2 horas desse cara aqui que talvez eu não gosto, mas eu vou ver como é que ele pensa. É isso, se você acha que o cara tá falando bobagem, pronto, né? Acabou. É uma decisão sua, né? Não é alguém que tá filtrando né, a informação para você, né? Exato. Afinal, né, você fala, pô, eu sou adulto, não preciso que ninguém filtre nada. Exato. Mim, né? Aproxima muito, né? O público, né? O podcast aproxima muito. Vitória... E a gente corre risco também, tanto do convidado acontecer alguma coisa ao vivo, ou comentários, né? Sim, ali também no chat ao vivo. Sim. Então a gente corre esse risco. Tem um comentário aqui da Vitória, né? Você vai falar? Vitória Vicky. Vitória mandou uma pergunta que eu ia fazer. Lambo tem continuação? Oba! Será que vai vir uma trilogia do Lambo? A princípio não, né? Mas como eu falei que basta ele dormir mais umas noites aí, talvez chegue mais história. Como eu falei que a Aurora não tinha e acabou tendo, né? Então, assim, a princípio... Vai que o rico ganha um irmão. A princípio, eu escrevi como que a gente chama one shot, né? Que, assim, uma história fechada. Mas, né... É isso. Nunca diga nunca, né? Diga nunca. Um processo criativo, quando ele vem, exato. Pode mudar tudo. Sim. Eu acho que teria que vir, sim. Mas resumindo, Vitória, tudo pode acontecer. Vamos ter o Lambo 1, Lambo 2. Nem que sim, nem que não. Vamos ficar ali em cima do muro, se bem que você usa outros nomes, né? Depende da história também, né? O Rico 2, você comentou? É o Lambo 1, Lambo 2. Mas não. Tem até o trocadilho com o Rambo, mas também é coisa que... O Rambo. Do Rambo, mas nem o Rambo tem mais, né? Tá na história, cara. Tá na história? Olha lá. Tá vendo? Vai que tem a ver. Mas ele não tá mais na nossa história, né? Sim. Pelo que eu fiquei sabendo, tiraram até do Netflix, né? Rambo. Okay. Rambo. É mesmo? Não, eu sei que na Amazon Prime tá. Mas eu não sei se não é. Mas na Amazon tem o Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, tem... Se não me engano, Rock. Em alguma das plataformas já tiraram. Ah, é? Muito violento.
É verdade. É verdade. Não sei, eu acho... Triste, hein? Não sei se eu vi uma matéria falando que ia sair, ou que estavam voltando para tirar. Às vezes o filme ele tem também um tempo, né? Na plataforma que naturalmente ele, né? Perdeu força. Não é nem perdeu força, tem um contrato com a distribuidora que ele tem um ciclo ali, a não ser que depois eles renovem. Enfim. Ela colocou a Vitória colocou uma risadinha assim, como quem diz, estamos aguardando. Entendi. Tá bom. Qual outro tema você comentou, tem a vontade de falar sobre a infância, mas tem algum outro tema que você pensa em fazer? Já passou assim? Óbvio que depende todo do processo criativo, mas tem outros temas? Tem um que eu quero fazer também, é um pouco sobre... Eu não gosto de falar muito de projeto antes de, né, dele estar concretizado, assim, mas é um sobre o mundo espiritual, assim, sobre... Uau! Que demais. Não pode dar ideia para os outros. Gente, a cabeça da gente fica assim, quando que vem? Depois a gente conversa. Quando acabar o episódio, a gente conversa. Vai ser demais. Bom, eu acho que eu já fiz as perguntas todas. Queria saber se tem mais alguma coisa aí, se o pessoal mandou. Deixa eu ver aqui. Eu confesso que eu tô doido para ler. Esse aqui é o da Lorena? Eu também. Esse é o da Lorena, Felipe? Eu acho que sim. Não, é esse aqui, ó. É esse aí? Lô, você ganhou um aqui com dedicatório? Lambo. Do tio Felipe. Tá bom? Tio também pega mal, né? Não. Mas eu já fui chamado de tio também. Eu sou tio, então... mas pra Lolo todo mundo é tio e tia, então tá tudo certo. Verdade. É verdade. Então esse aqui é da Lorena, tá chegando lá e ela vai... Apresentaço, hein, Lolo? Vai ter Bom, que... pessoal... Ler junto com o papai e com a mamãe. Vocês têm aí os hashtags que vocês vão ter que contar para colocar depois. Quem contou, contou. Quem não chegou contou, agora, não conta mais. Quem chegou agora, eu vou dar a dica. Você coloca lá na descrição, no comentário agora, você coloca hashtag eu quero meu Lambo. E aí você vai contar quantas vezes está aparecendo na tela, desde o início do episódio, isso que você está vendo aí na tela. A produção tá colocando aí para vocês. Esse roxinho aí. Quando começar os comentários amanhã, porque o YouTube demora um tempo para liberar comentários em cima do vídeo que já foi postado, quando liberar, que deve acontecer isso amanhã no final da tarde, ou no próximo dia, no sábado de manhã, você coloca lá quantas vezes foi. Então, se foi 10, você coloca 10, se foram 11, se foram 3, você vai colocar. Os 10 primeiros que acertarem a quantidade de vezes que entrou a hashtag eu quero meu Lambo na tela, vai levar para casa totalmente grátis. A gente vai mandar para você na tua casa, onde você estiver no Brasil, um Lambo para você ter. Presentaço, tá hein, pessoal? Presentaço. Você acha que não Fazenda... Por exemplo, você seria campeão... você acha que na Fazenda, por exemplo, você seria campeão e foi editado para outra pessoa passar à frente? Cara, pergunta difícil essa aí. Olha, nem apareceu pra mim. Não sei, pode ser. O que eu sei é que... Que experiência, hein? Foi... Bom, de novo, animais. A Fazenda teve que cuidar dos animais. Isso era a parte mais legal, de poder, né, lidar com os animais. Mas quem ganhou, que foi a Viviane, né? Eu fui vice, a Viviane Araújo. Quando, na semana seguinte que termina, você faz uma semana inteira de divulgação na Record, né? Vários programas da Record, isso é de contrato. E aí eu fiquei sabendo que ela tinha, não sei se no Rio, que escola que era dela, Salgueiro, ou não lembro se era qual que... E aqui em São Paulo, a Mancha Verde, eles criaram um call center na quadra da escola. Ah, querida! Aí não tem jeito. Mesmo que quisesse, né? Mas eu fiquei surpreso, falei, poxa, bom, e vocês assim, deixaram, no sentido... Eles, inclusive, fizeram matéria. A Record mesmo fazia, olha só o pessoal na escola de samba. Porque... né, aí fica desleal, né? Porque eu acho que eles tinham que ter uma forma assim de um IP por voto, né? Porque senão você contrata alguém e a pessoa fica... Faz um dia inteiro lá pegando. Né? Mas, enfim, valeu pela experiência. Você chegou a cuidar de todos os animais lá, não? Cuidei de todos. Ficou preso literalmente na fazenda. Viver num ambiente... Acho que não tinha nenhum lá, né? Não, né? Quando eu tava lá, eu tava afastado. Eu fiquei 10 anos afastado, né? Nesse período você tava afastado. Mas me comportei. Foi por isso que ele aceitou ir pra fazenda. Me comportei porque... Se ele tivesse... Não, sim. Será? Eu fui por uma questão profissional com a Record, né? Porque uma questão lá... Um acordo. Acordo. Mas... né? Eu mesmo, quando eu tava afastado, eu não bebia, né? Não continuava sem beber álcool, sem fumar, sem nada disso.
Mas eu tava namorando quando eu entrei. Provavelmente, se eu não tivesse namorando, talvez eu fizesse alguma bobagem ali dentro. Assim. Deus sabe o que faz. Mesmo afastado, ele falando, deixa eu segurar o cara aqui. E aí mas foi, é uma assim, experiência. É interessante, eu acho que para o público, ainda mais quando foi 2012, ainda não tinha Instagram, já tinha Facebook, mas de qualquer forma, foi uma forma, eu acho, de aproximar mais o público, de te conhecer, né? Disso. Muita gente que gostava da novela, né? Já acompanhava, já era fã, mas lá era eu, né? Não tinha uma personagem, né? Então, para mim, o resultado foi positivo. Quando eu saí nisso, o pessoal parece que aproxima um pouco mais, conhece um pouco mais, assim, né, você no dia a dia, vê você, né, ali... Na realidade. Na realidade, ela inclusive comentou isso aqui, ó. Sempre achei isso. Gostei muito de assistir a Fazenda com você lá, a Vitória. Fanzaça tua aí. Então, é isso. É um jeito de conhecer mais de perto, que é o que está acontecendo muito com o podcast. Né? E a gente trazendo... A gente conversou aqui, né? Tem 33 episódios, mas tem mais outros que a gente fez com outros quadros. Já deve ter batido uns 40. Cara, veio só a Penélope e o resto tudo desconhecido. E você levanta o cara pra, né, fala, pô, eu não conheci esse cara. E dali surge... Isso tá acontecendo muito com o podcast, de trazer pessoas que ninguém teria acesso pela TV. E o cara... Isso é o lado positivo, né, da internet, assim, porque... especificamente falando de quem é do meio artístico, né? Quando eu comecei, você tinha... O público conhecia você por entrevista de jornal, de revista, e ou por um outros programa canais, que né? você ia dar uma entrevista de 5 minutos, sei lá, no Faustão, na Xuxa, né? Mas era um tempo ali, no máximo um bloco, né? Era um tempo curto. Então... E muitas vezes você ia também para falar do programa que você estava fazendo, do personagem, projeto, né? Então, era mais restrito, né? Então, hoje em dia, claro que tudo depende de você, como você utiliza as ferramentas, a internet, né? As plataformas e tal, mas você pode mostrar um pouco mais do teu universo para as pessoas, né? Numa rede social, né? Eu acho que se você souber usar bem, é positivo, né? Claro. Tem muita coisa ruim, né? Não só com o podcast, mas até o seu canal no YouTube. Você grava na sua casa. Eu já, inclusive, assisti e ele finaliza com uma oração linda. Eu adorei. E aproxima, né? Você fala, nossa, eu tô lá na casa do Felipe. Eu tô na casa da Xuxa. Eu tô na casa... Aproximou literalmente, né? Que você tá ali com o seu celular, num ambiente confortável ali pra você. Sim. E a pessoa se sente ali. É muito bacana a questão da rede social e do canal do YouTube, e o podcast aproxima muito. Levantaram uma bola legal aqui. A Elizabeth Somenzi pergunta o seguinte: o Lambo tem trilha sonora no Spotify? Tem trilha. O primeiro que eu fiz com trilha sonora, porque como eu falei, né, eu escrevo já como se fosse um filme, pensando na né? edição. Já vem música na cabeça e tal. Então, o Knock Me Out foi o primeiro que eu tentei fazer essa experiência. Eu falei, poxa, eu queria que né, o público, os leitores, conforme eles estivessem lendo, cara, que louco, eles tivessem livro com trilha a opção sonora, de ouvir a música. Então, eu tive essa ideia de criar, ao longo da história tem íconezinhos, né, em determinadas cenas, que você, no final... Dá um play. No final você, né, tem aqui, no Spotify tem as... Né, o playlist, né, ai, que legal, pessoal. Gente! Que legal, rico lá. As músicas, né? Então, você vai lendo e daí vai indicando ao longo da história cada música. Então, você pode ler uma vez batida, mas tem muita gente que faz isso. Depois lê parando para ouvir, porque a música, ela cria a ambientação da cena, né? Igual a trilha sonora, né? Ela dá legal, gente, o clima, né? Essa é uma ideia sua? Ou você já tinha ideia minha. Que legal, cara. Que legal. Sabe o que é um barato? Eu achei isso genial, porque eu sempre, quando eu vou ler alguma coisa, eu coloco música para ouvir. Vou ler livro, fantasia, eu coloco música. Aí quando eu vi que tinha já a playlist, eu falei, cara, foda. O Lucas acabou de comentar. Acabou de comentar, a gente vai ter colocado o microfone para você aí. Que achou genial a forma de... Eu também achei genial de colocar um áudio específico. É uma música que você criou? Não. São músicas que
É igual uma trilha sonora, né? São músicas que eu acho que encaixam com a história, né? E tem a ver com cada história, né? Tem uma temática. Que legal. Então, no Knock Me Out, por exemplo, a história se passa nos anos 90, assim. Então remete lá. É meio divertindo a vida doidada. É meio por aí. Tem alguma coisa. No Lambo tem muita música instrumental, tem muita música... Tem uns a gente chama standards de jazz, assim, né? Que cria dá também... vida, né? Que dá vida, e principalmente a questão do... Porque o cachorro não fala, né? Sim. Mas a música, ela... Ele tá com precaução pra falar, porque ele não quer dar spoiler. Tem que comprar o livro, gente. Caiu? Aê! Pronto. Alô? Vou fazer. Pronto. Voltou? Caiu fazer o aqui, comentário da Elizabeth. Conversar com o Felipe é sempre muito aprendizado. Ele sabe muito sobre tudo um pouco. Muito bom, Elizabeth. Tem algum trabalho em vista na TV ou no cinema? Sempre tem, né? Então, tem um filme que eu fiz para Brasil Paralelo, chamado Oficina do Diabo, que é uma adaptação de um livro do C.S. Lewis, que eu não sei quando vai sair, mas é um filme de época. Foi o último filme da Elisângela. Tá super bonita a produção. E tô com o Rodeio Rock, né, que tá... Recente, né? Que tá, Assim, lançou no cinema ano passado, no final do ano, e em breve vai estar numa grande plataforma aí para todo mundo assistir, assim. Quem não conseguiu vai estar disponível aí. Legal. Pro pessoal conferir. Mas quem não quiser esperar, você já pode alugar, tá no Google, no YouTube, né? Tem várias plataformas, na Amazon Prime também. É legal a trilha, as crianças tentando ler e acompanhar a música. Cara, eu achei demais esse negócio. Meu, muito inovador. Muito legal. Nunca soube dessa ideia. Foi mesmo. A ideia dele. Criação. Ideia dele. Agora já tem um pessoal que já tá copiando. Eu lancei o Knock Me Out em 2019 e eu já vi aí um pessoal depois... Mas tudo bem, a ideia vale a pena. Quando o negócio é bom, vai ser propagar, não tem jeito, né? Então isso mostra que, de fato, a tua ideia é boa porque os outros estão usando, né? Eu achei muito legal. Eu achei que era uma trilha sonora de alguma coisa que tinha com relação ao livro, mas não que o cara vá fazendo... Mas tem músicas que fazem parte da história, assim, também, entendeu? Que legal. Que os personagens... estão ouvindo a música, por exemplo, né? Não, faz a pessoa viajar literalmente, ainda com trilha sonora, aí que vai. Pois é, não, eu tô aqui viajando que eu tô louco já pra... Né? Não, eu já tô louco pra colocar a trilha junto com o livro e ler com a Lorena. Uma coisa legal também eu também gosto muito de música, assim, também mostrar pro público músicas que talvez eles não conheçam, assim, eu já tive esse comentário, a gente falou, poxa, eu não conhecia esse artista, esse músico, então... É uma forma também de apresentar para as pessoas música que... Hoje as músicas têm 30 segundos, aqui no Brasil também, infelizmente, a gente às vezes tem uma massificação, né, de tocar tudo aquela mesma coisa. Não, assim, e entendeu? As músicas hoje têm 30 segundos, não tem mais uma música de 5 minutos. Né? Sim. Então, Você toca algum instrumento? Eu toco campainha, toco vaca, galinha... Deixa eu fazer o comentário da Sheila. Sheila Teixeira. Está excelente podcast. Parabéns a todos os envolvidos. Que honra receber o Felipe aí. Sucesso. Que honra mesmo. Muito obrigada, Sheila, maravilhosa. A Elizabeth colocou de novamente. Ó, isso aí, comprem o livro para terem essa experiência. Cara, muito legal. Gente, que demais esse bate-papo. Bom demais. Bom, dona Cíntia, vamos fechar aí, porque também temos que fazer naninha, né? Os velhos dormem cedo. Os velhos dormem cedo. Se bem que nem tanto. Até que não tá tão cedo, né? E a gente tá com fome. Eu, pelo menos, tô com fome. Olha, você tá com fome? Não? Vamos comer um negocinho, né? Gente, muito obrigada a cada um de vocês que está aí até agora no chat ao vivo, fazendo perguntinhas, comentando. Dê o nosso like, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu. Compartilhe com o pessoal para assistir esse lado do Felipe, que pode ser que algumas pessoas ainda não tenham conhecido. Tem diversos livros, ator, cineasta. E aí,
extenso, né, a carreira Se dele. for falar do currículo, vai demorar mais uns 40 minutos. A gente nem fez aquela apresentaçãozinha que geralmente o André faz, né? Ele falou assim, todo mundo já te conhece. Não, e outra, eu ia ser, né, talvez... Mais do mesmo, ia falhar, será? eu ia falhar, lógico. Eu ia falhar, porque o currículo é extenso. Eu tô ansiosa para conhecer essa história maravilhosa do Lambo. Tenho certeza que o pessoal que ficou até agora aqui comentando também. Então, comprem o livro, né, seu André? Participa Sim. também da hashtag Eu Quero Meu Lambo. Coloca mais Daqui uma 2 vez dias aí, vai ter Lucas, o a sorteio. hashtag, só pra dificultar pra galera. Vai ter que assistir o Vai ter episódio que todo, contar. gente. Isso é ideia do seu André, hein, minha galera? Não, tem que assistir pra contar, pra depois colocar o comentário lá. Ué, Tem que Afinal fazer de contas- tem que dar um afinal trabalhinho, de né? contas, Tá achando que é um super trabalho. se a pessoa for lá de Manaus e tem que mandar pra lá, Exatamente. não é isso? Então, Estamos aqui pro mundo, né? a gente só pede o like e quantas vezes apareceu a hashtag aí, ué. Né? Exatamente. É uma experiência também que a gente tá inventando aqui agora. Né? Sim. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aí até agora. Estão firme e forte toda quinta-feira às 20 horas, ao vivaço. Cada vez com um convidado de milhões aqui e sempre interagindo com a gente. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Acompanha também a gente no Instagram, né? Podpet Sim. Petcast, Cintia _ Podpet Petcast. Também Felipe _ Folgosa, maravilhoso. Para nós foi uma honra te receber, bater esse Muito papo. obrigado. Seja bem-vindo sempre que tiver lançamentos. Nosso estúdio também é seu. E para nós... Saindo um novo livro pet, É né? só chamar aqui a casa Sai um nossa. segundo livro aí, Combinado. trazer pra cá. Já fica aí combinado. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Pessoal, Tamires, Sheila, Cláudio Garcia, Muita gente, Kelly, né? Gessé, Que não delícia. vai dar pra ler, tem muita gente aqui. Hoje não Só dá os mesmo comentários pra ler. subindo, que delícia. Muito obrigado por vocês estarem aqui, nos ter prestigiado com a audiência. Exatamente. E principalmente para prestigiar também o Felipe, que veio aqui de coração, um cara que, na humildade, falou, não, eu vou, né? Claro, um cara que é conhecido como é. Vim num podcast que está começando um projeto que não fez nem ainda um ano, a gente tem que respeitar de uma forma diferente, né? Sim. Ele tinha todas as oportunidades para falar, cara, não vou aí, né? Mas ele tá aqui com a gente, não o conhecia, não é meu amigo, tem alguns amigos em comum, com certeza com ele, mas o Felipe é um cara que eu não conhecia. Mandei uma mensagem para ele no domingo. Prestigiar coisas boas, né? Projetos bons e que vocês em breve estejam comemorando aí o primeiro ano e segundo ano, né? Seja feita a vontade de Deus, não é isso? Bom, tuas considerações aí, Felipe, depois eu fecho e... Não, só isso, agradeço, né, o pessoal também, todo mundo que está acompanhando a gente, muito obrigado. Quem já é meu fã, que eu sei que algumas pessoas aí, né, alguns nomes eu já conheço, gente que inclusive participou do Catarse, né, que eu faço geralmente financiamento coletivo. Então, gente que já comprou, já adquiriu, muito obrigado pelo carinho de quem me acompanha. E isso, deixar o convite, quem quiser conhecer, entrar no meu site felipefolgose.com, você pode ver as histórias, pode ver as imagens, né? Pode adquirir por lá, ou também mandar, né, uma mensagem através das minhas redes sociais, do meu Instagram, do Facebook, né, na página da Aurora HQ. Enfim, qual for independente do caminho, né? Vai ser um prazer falar com vocês e poder me enviar esse material que eu faço de coração, assim, né? Muito legal. Pessoal, não esqueçam, contem as hashtags aí, mas para validar você tem que escrever aqui agora ao vivo. Vocês vão ter aí mais ainda uns 5 minutinhos de ao vivo, porque tem o delay. Então vocês vão ter ainda uns 5 minutinhos, coloquem lá a hashtag para validar aquilo que vocês vão colocar, contando nos próximos dias, aí você vai conseguir colocar o comentário no vídeo, né, no Quantas episódio. vezes apareceu? E aí você coloca quantas vezes apareceu pra gente mandar. Os 10 primeiros que acertarem o número de vezes que apareceu o hashtag em roxo, não é esse que você colocou no comentário aqui agora, nós vamos mandar pra tua casa um livro Lambo, totalmente grátis, aonde você estiver no Brasil. Do Oiapoque ao Chuí a gente tá mandando. Uau, Tá aí bom? sim, hein, Brasil? Então, muito obrigado por estarem aqui. Felipe, valeu. Muito Obrigado. obrigado mesmo pelo teu tempo, principalmente aí, e pela tua história que eu sempre admirei. Minha esposa sabe disso. Você é um cara reto. Independente do tempo que você ficou ali, Deus te trouxe de volta. Amém. Né? E queria te agradecer mais uma vez. Pessoal, fiquem com Deus.
mais uma vez. Quinta-feira que vem, Gustavo Campelo, episódio 34, é isso, Lucas? Coloca aí na tela pra gente ver. Pet Ideal, um cara adestrador raiz, é um cara também muito legal, vocês vão gostar muito do papo dele. Que também é do podcast Animais. E é do Animais Podcast também, meus amigos. Se você quiser fazer lá alguma coisa para falar do livro também, para dar uma alavancada também Bacana demais, pessoal. Nas mídias aí com o livro, eu mando você lá um recado para os caras e eles vão com certeza te ter lá para falar sobre o livro. E São caras muito legais podcast que também. a gente não tem rixa com ninguém. A gente Não, faz pelo as collabs contrário, sim, a gente pelo divulga contrário. assim, assiste aqui, assiste lá. E quem tiver do mercado pet, a gente aproxima, não afasta. Elizabeth colocou aqui, eles ó. assistiram a gente, convidaram, e agora a gente tá convidando eles. É isso aí. Depois vem o Dan também, e depois a gente Sim. vai tentar fazer um collab com eles dois aqui Legal e demais. nós dois lá. Vamos sim. Tá bom? A Elizabeth colocou aqui, ó, fazer a questão de pontuar. Eu estive no lançamento do Lambo, foi um presente ter conhecido o Felipe. Maravilhosa. É isso aí. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Obrigada, queridos. Dá um like no vídeo para potencializar, para mais pessoas saberem dessa história, saber do Felipe, com esse último projeto que ele fez, lançou ano passado, o livro Lambo. É um livro que tem uma experiência, eu diria, sensorial também, porque você vai, junto com o livro, você coloca uma trilha sonora para ler o livro. É um negócio fantástico que ele teve essa ideia em Incrível, outro... né? Foi na Aurora? Foi no Knock Me Out. No Knock Me Out ele fez essa experiência e agora ele fez também no Lambo. Então você consegue ir lá junto com o teu filho, com a tua filha, ou com quem seja, ler o livro e ter uma experiência sensorial com a trilha sonora que ele escolheu para esse livro. Eu achei fantástico Demais. isso e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, quinta-feira que vem, episódio 34, Gustavo Campelo vai falar sobre o cão ideal. Ele tem um Instagram muito legal. Adestrador. Adestrador comportamentalista, mas Eba! é um cara raiz, vocês vão gostar muito, vai ser, além de divertido, vai ser um aulão, como a dona Cíntia fala. Vamos embora bom? aprender. Um abraço para vocês, fiquem com Deus mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, no mesmo Bate-Canal, às 8 horas, ao vivo com o Gustavo Campelo. Tchau! Tchau.